Então, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge Luiz Lima e a gente vai hoje falar sobre somatização, né, que foi um dos temas aí da nossa palestra escolhida, né? A gente vai sempre revendo os temas, né, para ver o que chama mais a atenção do pessoal, e como a gente está no Janeiro Branco, a gente vai tentar falar sobre essa temática, que é uma temática muito interessante, que as pessoas estão dando muito valor hoje, né, à saúde mental pós-pandemia. E se vocês tiverem dúvidas, a gente vai respondendo ao longo, vocês vão deixando aí no chat, para poder, no final, a gente tentar responder as dúvidas. Então, eu acho que já devem estar dando para ver a tela toda aí, eu vou colocar em tela inteira aqui. E como eu havia falado antes de gravar, quem está auxiliando hoje a gente é o Gustavo Tavares, é o nosso monitor, colaborador, voluntário, pau para toda a obra. E a gente vai falar de saúde mental e a somatização. Antes de começar a falar, sempre que tem esse momento inicial, né, eu estou tentando agora a gente esclarecer um pouco mais sobre o nosso programa. Porque o que é um programa na universidade? O programa é um conjunto de ações. Então, muita gente, às vezes, não entende muito bem como funciona o espaço aberto. E o Espaço Aberto para a Saúde, ele começou como um programa de TV. Ele era um programa de TV na TV universitária, tanto que até hoje, no canal da UniTV da UF, vocês vão encontrar programas lá, né, das nossas gravações. Então, esse programa, ele tem um canal do YouTube chamado Espaço Aberto para a Saúde, e esse programa, ele contém várias ações. Tem o Ciência e Saúde, onde a gente coloca os vídeos também pequenos, educativos. A gente tem Por Que Será, que são ações realizadas de educação em saúde nas escolas com crianças e adolescentes, escolas públicas. A gente tem o projeto de ensino Saúde na Universidade, projeto de ensino e extensão, que vocês estão participando agora, que gera certificação de vocês. Então, é onde a gente tem a educação permanente, onde a gente vai fazer as atividades de educação, né, de qualificação, e temas que vocês gostam e que estão relacionados à prática. E a gente tem a manutenção desses canais e dessas redes todas. A gente tem também o projeto PIBIC, que é a iniciação, né, em pesquisa, os alunos que são bolsistas de iniciação em ciência, né? E a gente tem também de ciência, tecnologia e inovação, que seria o PIBIT ou PIBinova, onde a gente faz os aplicativos, um deles é o Mental Pro, que eu vou mostrar para vocês hoje, que já foi premiado e tudo mais, tem a ver com saúde mental. Então, esse é o nosso programa, Espaço Aberto para a Saúde. Ele é a página, ele mostra as coisas que a gente faz do programa. Então, acho interessante vocês conhecerem isso. E vocês podem participar, tanto através das nossas palestras e cursos, mini-cursos, oficinas, como também podem, através do Penso, integrar os grupos, onde a gente faz pesquisa, desenvolve artigos, faz toda essa coisa de criação de conteúdo. Então, o objetivo da nossa palestra de hoje não é um mini curso, então é uma palestra, tem muito mais coisa conceitual, é falar sobre algumas terminologias que estão relacionadas à somatização, assim como conhecer alguns fatores que estão relacionados a essa coisa da somatização, esse fenômeno. Então, a gente vai tentar falar algumas coisas. Quando eu falo tentar, é porque é o seguinte: eu não sou psicólogo, eu sou estudioso da área de saúde mental. Tipo, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado nisso. Mas o que acontece é que a gente tem um conhecimento que pode levar até vocês para poder vocês tomarem algumas decisões para a vida de vocês, né? Então, a informação ela é sempre útil. O que você vai fazer com ela, que às vezes a gente pode simplesmente ouvir e colocar como prática na nossa vida ou não. Então, assim, quando eu falo apresentar, né, tentar falar de amenizações e tudo mais, porque cada pessoa também ela é singular. Então, pode funcionar para um e outros não. Então, a gente vai tentar ilustrar de como a gente pode tentar melhorar a nossa qualidade de vida. Consequentemente, a gente vai ficar se sentir mais saudável e evitando, assim, a somatização. A saúde mental, ela tem muito a ver com a forma de como a gente reage às exigências da vida, né? Então, como que isso se harmoniza, se vai de encontro, né, se bate de frente ou não com os seus desejos, porque nem sempre tudo o que a gente quer é possível de ser realizado. Você vê, por exemplo, criança, né? As crianças elas querem muita coisa, quando ela não consegue, ela chora, ela esperneia, ela faz um escândalo. Então, ela vai aprendendo com a vida, que nem tudo é como ela quer. E a gente vai tendo essa capacidade, ambições, ideias e emoções, tudo isso tem relação com a nossa saúde mental. Então, ter saúde mental, basicamente,
né, grosso modo, falando de maneira bem simples, é você estar bem consigo mesmo e com os outros, né, e também aceitar as exigências da vida. Então, as terminologias, muitas vezes fechadas, modeladas, que definem saúde, elas estão muito ultrapassadas. Então, quando a gente vai falar de saúde de uma maneira geral, a gente traz sempre à mente aquelas definições, né, da OMS de 1950 ou antes disso, falando do que é saúde. Então, a saúde ela não é algo totalmente fechado, né, o completo bem-estar disso, daquilo e outra coisa. E sim, a saúde ela é resultado de múltiplos fatores. Então, quando a gente vai falar de saúde, de uma maneira geral, depende grande parte de você relacionada ao bem-estar e pode ser muito afetada pela saúde mental e vice-versa. Ou seja, você pode estar bem e isso estar correlacionado ou afetando diretamente a sua saúde, porque você está bem mentalmente. O inverso também ocorre, você pode estar mal mentalmente e isso afetar a sua saúde. Aí entra o processo de somatização que a gente vai falar. E quando a gente fala de saúde, quando eu disse para vocês, existem vários fatores, né, que são chamados determinantes de saúde, que vocês já devem ter ouvido falar na faculdade, que são vários aspectos que envolvem qualidade de vida, hábitos que você pode ter para proporcionar essa qualidade de vida, ou que você tenha possibilidade de ter, né, esses hábitos, para que eles estejam, né, afetando sua qualidade de vida. História de vida, cada um tem uma história de vida, isso está relacionado, né, onde você vive, como você vive, aspectos culturais, e isso tudo está relacionado a um processo, que é chamado processo saúde e doença. Então, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais, elas estão ali, só que a gente não vê. É igual o nosso inconsciente, é o que eu vou falar algumas vezes essa palavra aqui na apresentação. Muitas coisas ficam marcadas no nosso inconsciente, mas a gente não vê, não percebe. Então, muitas vezes vai aparecer, né, num sonho, né, num medo, né, alguma fobia, alguma coisa relacionada à nossa saúde mental, reações de ansiedade. Então, assim, o trabalho da gente está relacionado à poluição, às redes sociais, à comunidade, o estilo de vida e ali no cerne, né, a coisa mais íntima, mais detalhada, seria olhar mais minuciosamente individual, a genética, o sexo e a idade. Então, isso tudo envolve saúde, e isso tudo está relacionado com qualidade de vida, que repercute na saúde mental, que quando está ruim, leva à somatização. Por isso que eu estou falando desse monte de coisa para chegar lá. Não dá para a gente pegar assim e falar direto de somatização, senão ninguém vai entender nada. Então, a saúde mental, e cuidar da nossa saúde mental hoje em dia, ainda mais depois desse evento de pandemia, que o principal problema ali teve muito a ver com o isolamento social, a gente pensou muito nessa parte, como que a saúde mental impacta na saúde, né, no raciocínio, nas emoções, no comportamento e na maneira como a gente se relaciona com os outros. Então, quem tem saúde mental, geralmente, né, ela é uma pessoa que ela reconhece as suas emoções, né, sabe quando está sendo dura, quando está triste, quando está feliz, né, quando tem uma conduta que acha que não bate com seus princípios, e aquilo pode afetar, né, a sua mente, evita excesso de informação, faz planos semanais e reais, conseguem concluir esses planos, procura fazer o que gosta, né, interrompe pensamentos negativos, e tem bom exercício mental, como, por exemplo, leitura, higiene mental e tudo mais. Assim, a gente pode falar de técnicas de relaxamento, né, yoga e várias outras coisas que estão relacionadas, que a gente vai ver mais para frente. E essas coisas todas, talvez essa seja a frase mais importante desse slide, vale desde criança, para evitar que ela se prolongue passar do tempo. Então, é muito interessante você, por exemplo, encontrar adultos e eles não conseguem reconhecer os sinais de ansiedade, até ser diagnosticado por um profissional médico, psicólogo. Porque se você não reconhece esses sinais de quando você está triste, quando você está alegre, quando você está angustiado, quando você tem ansiedade, por isso que tem que, desde criança, ir trabalhando isso. Um dos nossos projetos de iniciação tecnológica tem a ver com isso, é levar aplicativos para essas crianças
reconhecerem ansiedade, sinais de vários outros sinais, né, que têm relação com saúde mental. Deu uma queda de luz aqui, tomara que não tenha caído na internet. Então, vamos lá, que a gente está falando, agora a gente vai falar da parte do estresse, da ansiedade e da somatização, né, que são aspectos que a gente vai sempre pensar que estão relacionados com o fator final que a gente está vendo aqui, que é a somatização. Então, o que tem a ver com o estresse, né? Então, muita coisa a gente pode falar relacionada ao estresse, é que o estresse, ele é a causa principal de várias coisas que a gente observa hoje como fenômenos fim, né, com os desfechos. Inclusive, né, a gente pode relacionar aí ansiedade, transtorno mental, né, depressão, e isso tudo se dá por meio da somatização, muitas vezes sim. As pessoas não entendem. Teve uma época que a gente falava de somatizar, as pessoas diziam que isso, essa coisa da sua cabeça, isso não existe. Mas a dor que a pessoa sente é real porque o dano físico, né, o dano fisiológico ao organismo dela é real, porque aquilo foi produzido por vários traumas insidiosos seguidos ao longo da vida, né, que pode culminar com uma doença. É o corpo falando. Então, antes disso, o estresse, todas as doenças relacionadas dessa ordem, elas não eram consideradas doenças relacionadas ao trabalho, por exemplo. Em 1999, ela foi incorporada como pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Os transtornos de ordem mental, eles são um problema de saúde pública muito grande, né? Que dados de 2018 apontam que cerca de 450 milhões de indivíduos sofrem com algum tipo de transtorno mental, e uma em cada 4 pessoas ao longo da vida será afetada, né, por uma doença ou algum transtorno mental. No ano de 2020, por exemplo, a depressão foi a maior causa de afastamento no mundo. E aí a gente vê aqui, ó, com a pandemia e a chegada de todas as coisas que já aconteciam com danos à saúde mental, a gente observa que, com o tempo, teve um efeito bola de neve. Ou seja, as pessoas sempre tiveram problemas insidiosos, que são pequenos, que vão se acumulando ao longo do tempo, e que isso repercutia na saúde mental. Aí o que acontece? Essa bola de neve, com a pandemia, com o isolamento e várias outras coisas que a gente percebeu que foram, né, as perdas de familiares, medo da doença, problemas, né, para sair de casa e resolver outros problemas e lidar com situações que nunca tinham sido vistas antes. Isso levou a gente de mal a pior quando a gente está falando de saúde mental. Então, ao longo das décadas, né, a gente teve problema de financiamento da saúde, inclusive nessa área, desvio de recursos, as pessoas tendo que entrar na justiça, precariedade de vínculos de trabalho, preconceito, né, isso tudo afeta a saúde mental. E aí a gente chegou aí com esse incremento ruim, que foi a chegada do coronavírus. E aí esse cenário de recessão juntado ao isolamento e tudo mais intensificou esse estresse, né, seja na área do trabalho, na área do estudo, né, nas universidades, ensino remoto e tudo mais, e a gente teve essa avalanche, né, que era aquela bola de neve. E agora muito se fala sobre saúde mental. E o estresse, por ele estar em todos os lugares, né, ele transcende. O estresse não está só no seu ambiente de estudo acadêmico ou só no seu trabalho. Ele está no ônibus, ele está no seu deslocamento, ele está nas relações com as outras pessoas na rua, ele está no preconceito, ele está em todas as coisas que nos cercam. E isso é um problema, porque a gente, ao invés de facilitar a nossa vida, a gente cada vez mais cria situações que são complexas, e isso vai trazendo danos ao nosso cérebro. Por exemplo, a gente vê, dá uns exemplos do dia a dia, você vai comprar alguma coisa, né? Você está numa loja e vai comprar alguma coisa. Aí, antigamente, era muito simples, você comprava uma coisa e ia lá e pagava e ia embora. Hoje em dia, tem uma série de coisas que depende de você, não é só pagar. Então, por exemplo, você precisa do sistema do cartão, o sistema tem que estar no ar. Se você esquece a senha, ou se você esquece o cartão, o preço pode não bater com o que você comprou, aí você tem que ir lá e conferir, ou seja, é tudo muito complexo. E antes era extremamente simples. E a magnitude desse estresse, o estresse ele é grande, né? Ele consegue estar em várias partes, como eu falei para vocês, e ao mesmo tempo ele ser intenso. E as pessoas são vulneráveis, porque o mundo urbano, cotidiano, ele é estressante. Então, qualquer coisa causa estresse. E aí bate de frente com aquele conceito que eu falei para vocês logo no início,
né, a saúde mental, você está em harmonia com as coisas e você entender que aquilo ali é um processo, né, e você saber que aquilo faz parte da vida e não tem que ser sempre do jeito que você quer. Então, o estresse pode ser entendido como uma sobrecarga, um esgotamento, e esse termo depende de vários fatores, como a percepção de como se vive, que situação você está, se aquilo pode ser considerado algo ruim, danoso, pesado para você ou não. Então, para algumas pessoas, por exemplo, vão pegar o ônibus para ir trabalhar, né, ou para estudar, conseguem dormir dentro do ônibus. Para outras pessoas, elas não dormem dentro do ônibus, elas vão sofrer a viagem inteira, porque não vai se sentir cômodo ali, vai ver que aquele lugar está quente, vai ver que as pessoas estão falando e irrita. Então, são os fatores internos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, dos impactos negativos multiformes. Aí começa a somatização, ó. Doenças cardíacas, gastrointestinais, doenças físicas, e aí vem as tais doenças psicossomáticas, que tem muita relação, elas podem ter o gatilho com alguma coisa mental, com algum aspecto mental. E o aspecto psicossocial, que é o último, que tem relação com o estresse, ele tem levado a muitos acidentes de trabalho, por exemplo, né? Tem gente aí que está assistindo que trabalha, e você pode trabalhar na área da saúde, você pode trabalhar numa área com um grau de periculosidade maior, e você está ali com tanto estresse, dormiu mal, uma coisa levou a outra, mexeu com a sua atenção, e você pode baixar a produtividade, ter baixo desempenho e tudo mais. Então, a gente para pensar, será que a gente dá valor à saúde mental? Né? Será que a gente tira alguma coisa para a gente, né, da vida? Ou simplesmente aquele meme, né? As pessoas só estão trabalhando para pagar boleto. Tem esse problema também. Então, a população sabe qual é a real situação de como está? Sabem sobre os riscos psicossociais que estão expostos no dia a dia? Será que a gente tem noção desses riscos? Né? Pensa que o estresse pode causar danos em certo grau, ou à saúde física e mental? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Mas não é, ao mesmo tempo, ser mimizento. É pensar que determinadas coisas que são traumáticas têm que ser identificadas como traumáticas, e não como coisas que são triviais da vida que vão fazer você crescer. Um exemplo disso é próprio relacionamento. Muitas pessoas têm relacionamentos abusivos e tóxicos, né, e não percebem que está sendo tratado mal, porque a carência é tão grande, tem medo de perder aquilo que acha que é muito bom, mas sofre durante vários dias, ou por meses, né, quando depende do relacionamento lá, e está num relacionamento tóxico. Então, isso é um exemplo de algo que pode ser um risco que a pessoa está passando de ter um trauma e depois nunca mais ter relacionamento. Então, assim, identificar inicialmente algo ruim para poder evitar traumas futuros. E isso vale para tudo. Às vezes você sofre preconceito no trabalho, sofre preconceito em casa, e tem que identificar esses pontos que são negativos, que afetam a saúde e de forma ruim, né? Que a gente precisa ter pontos positivos. Então, a gente tem que pensar mais na saúde mental. E aí, a gente chega ao conceito de ansiedade, que é algo generalizado que a gente tem hoje. Então, eu já orientei o último TCC agora que está acabando sobre ansiedade. A gente estudou duas federais, né, a UFA e o FRJ, e a gente identifica alto grau durante ali meados da pandemia, um grau de ansiedade muito grande. Então, a ansiedade é um sentimento natural, né, que impulsiona o corpo em alerta, né, deixa a gente ali preparado para fazer alguma coisa, né, como se fosse luta ou fuga. Aí a gente já está falando do estresse, mas a ansiedade faz parte desse processo de estresse. Então, você vai predizer o que vai acontecer e fica preocupado com aquilo. Mas, porém, entretanto, todavia, exagerando nas conjunções, quando a gente tem um corpo em alerta o tempo todo, isso se torna patológico. Aí vem o problema. Então, constante estado de vigilância, né, pode causar hiperventilação, palpitação, taquicardia, podendo evoluir para uma condição psicológica. Olha aí, mais uma vez a somatização aparecendo. Então, assim, sua mente vai provocar alterações no corpo. Só que se aquela alteração for repetitiva o tempo todo, e você tem uma ansiedade crônica, ou você tem um estresse crônico, aquilo vai fazer com que seu corpo, em algum momento, pare. E aí isso vai aparecer, vai agudizar, e depois vai agravar de uma forma a se tornar uma doença. Então, quem sofre de ansiedade? 33% da população mundial,
E o que pode fazer para controlar? Meditação, atividade física, terapia, autoaprendizado. E aí, aqui vem mostrando um exemplo da fonte da OMS, que São Paulo tem a maior incidência de distúrbios mentais no mundo, 29,6% da população. Das 5.037 pessoas pesquisadas, 20% sofre de transtorno de ansiedade. Então, você sabe identificar? Então, assim, a gente vê aqui, ó, taquicardia, tontura, sudorese, aumento da pressão arterial, formigamento, né, que aí tem muita ligação com essas dores musculares. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas estou trazendo de curiosidade para vocês. Existe o transtorno de ansiedade generalizada, né, fobias específicas, transtornos de angústia, agorafobia, ataques somáticos, ataque de nervos e por aí vai. E aqui vem mostrando um resultado de um pedaço do TCC da Júlia, bolsista PIBIC, que a gente estudou, que eu falei para vocês, de 2 universidades federais. Então, a gente vê aqui, ó, que se a gente for considerar, né, o grau de ansiedade das pessoas utilizando uma escala de ansiedade, que é a escala de ansiedade Beck, a gente observou aqui que de moderada a grave, né, se a gente pegar o verde aqui e o roxo, né, a gente percebe aqui uma grande parte, né, de 53 indivíduos de 189 que tem um score, né, acima do que seria considerado normal. E isso, assim, para estudantes de enfermagem da Universidade Federal. Assim, de uma, né? Quando se somar com a outra, a gente vê que os dados se mantêm ou então aumentam um pouco. Eu vou trazendo, assim, para vocês esses dados, para vocês verem que a gente vai fazendo as pesquisas e isso aparece também. E a gente vê alguns aspectos relacionados ao estresse, que são importantes a gente lembrar. A pandemia, porque trouxe aquela coisa do isolamento que eu falei para vocês, o ensino remoto, situações novas que a gente não teve condições de encarar, né? Foi de uma hora para outra. Então, a gente vê que, por exemplo, as causas de mais estresse na vida de uma pessoa, muitas vezes a gente acha que é só coisa ruim que traz estresse, que pode levar à somatização, mas se você olhar na literatura, algumas coisas boas são grandes situações de estresse na vida de um ser humano. Por exemplo, casamento, ganhar na loteria, início de um curso superior, né, que seria entrar para a faculdade. As pessoas acham que estresse é só quando alguém morreu, você sofreu um acidente. Não, se você ganha na loteria, você corre risco de vida, na verdade, de morte, né, porque a gente fala ao contrário. E são situações que você não sabe lidar com aquilo, é igual a pandemia. Você vai ter agora que ficar isolado, né? Porque é um vírus novo, ninguém sabe como se comporta. E isso levou a vários problemas, porque nós somos seres sociais. Então, a gente precisa de interação, mesmo que essa interação seja fictícia, como eu estou fazendo com vocês agora, né? Que eu acho que vocês estão aí me vendo, e vocês acham que estão me vendo, mas é tudo virtual, isso está acontecendo. Então, as redes sociais têm um problema também que a gente observa muito, né? Que essas redes sociais, elas acabam fomentando aquilo que você quer ver, aquilo que você acha que é a sua verdade. Lembra que eu falei logo no início a definição de saúde mental. Então, se você percebe que as coisas são todas do jeito que você quer, você entra naquela área de conforto e tudo é perfeito. E por isso que a gente tem um monte de fake news, pessoas muitas vezes que ficam alienadas, né, por determinado político X ou Y, que esquecem da vida delas e vivem uma realidade paralela. E isso tudo para poder ter uma zona de conforto e ter resposta positiva para aquilo que ela quer. E, na verdade, não é assim. Então, os próprios aplicativos de relacionamento é a mesma coisa. Tem vários estudos que mostram isso. As pessoas, para alimentar o ego, elas entram num dos aplicativos de relacionamento ou caem num golpe, né, como está acontecendo direto aí, o golpe do Tinder, dando boa noite Cinderela em todo mundo, ou a pessoa ela fica ali colocando um monte de foto para ter like e alimentar o ego dela. Olha quantas pessoas gostaram de mim. Aí ela vai lá, coloca mais uma foto, mas aquilo não sai dali. Fica num círculo vicioso, onde eu quero ver quantas pessoas gostam de mim, tantas pessoas deram match, é maravilhoso, e aí continua ali, mas só que você não conversa com ninguém no mundo real. No máximo aparece um oi ali, tchau, e depois nunca mais. Então, assim, esses mecanismos de recompensa de dopamina, né, que a pessoa vai lá, teve um like, teve uma curtida, acha legal, vai fazer com que você queira mais e mais e mais, aí você entra num círculo vicioso. Você está dizendo que as redes sociais podem ser ruins para a saúde mental? Sim, tem várias pesquisas dizendo isso. Você tem que aprender a usar a rede social a seu favor.
A gente, no caso aqui, a gente usa para disseminar conhecimento para a população. E eu uso para ver meme e rir o dia todo. Até isso é ruim para a minha saúde mental, porque se deixar eu fico mais de 1 hora só vendo meme e rindo. E aí isso é uma coisa ruim. Então você vê como que isso foi programado para poder você ter dose de dopamina, no meu caso eu fico rindo, então vou ter outros hormônios ali, e aí tem gente que fica naquela coisa do que está acontecendo na vida do outro. Então se fica nas redes sociais pode ser tóxico. Sem contar o aspecto também das fake news, né? Dentro daquilo que eu falei para vocês, desse círculo de ter coisas positivas que você acha que é positivo para você, mas na verdade pode ser uma desinformação. Os sentimentos ruins de comparação, né, e alienação do viver. Tipo, você deixa de pensar na sua vida o que é ter uma higiene mental, o que é ter uma boa saúde mental. Quantos passeios você fez? Quantos museus você visitou? Você foi no cinema? Você passeou na rua? Você andou de bicicleta? Você foi para o mundo real? Você fez caminhada? Você viu a natureza? Não. O que você fez? Ficou ali nas redes sociais e vendo o que a outra pessoa faz e se comparando. E uma frase muito interessante do Mark Zuckerberg, quando ele fala do Instagram no Brasil, que é a rede mais utilizada do mundo, é no Brasil, porque ele disse uma frase muito pesada. Ele falou que o brasileiro gosta de ver mentira e gosta de se enganar. Então, isso eu acho muito interessante, porque se você olhar Instagram de outras páginas de outros países, a pessoa tem lá uma foto, duas, né? Ou divulga alguma coisa que ela está fazendo, ou um hobby, ou um serviço. No Brasil, não. É o tempo todo a pessoa mostrando que é melhor ou superior, que é mais bonita, que está numa situação melhor do que o outro. E os outros acreditam e seguem. Então, as defesas, né? A gente tem algumas defesas para lidar com esse estressor, né? Que pode levar à somatização. Então, você pode ter uma resiliência de adaptação, né? Ou seja, você com o tempo vai aprendendo com aquilo e vivendo a vida e percebendo que a vida vai trazer coisas boas a partir daqueles ensinamentos, ou não, você pode não ter uma estratégia defensiva boa e você pode começar a ter problemas como a somatização. Então, além de gerar essas defesas psicológicas, essas demandas que a gente passa, né, que são várias coisas pedidas ao mesmo tempo, podem acarretar estresse crônico. Então, por exemplo, meu celular não para. O tempo todo alguém pedindo alguma coisa. E eu estou no mês de férias. Eu fiz isso aqui para vocês porque eu quis fazer, porque eu estava com vontade. Eu acho que é legal, janeiro branco, vamos falar sobre isso. Mas numa situação normal, a pessoa ela não tem que responder o celular o tempo todo. Mas hoje em dia, isso parece ser falta de educação quando você não responde. Então, assim, alguém pode estar precisando de alguma coisa que você possa oferecer. Só que aí você tem que colocar o seu limite. Senão você fica a vida inteira atendendo aquela demanda e aí você pode levar a um estresse grave, né, um estresse maior depois. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, ao longo do tempo, isso vai te fazendo mal. E aí entra o problema de quem é viciado em trabalho, essas coisas também, né, os workaholics. Então, existem formas de mensuração de estresse, formas de mensuração de ansiedade, por aí vai. A somatização não tem como, mas a gente pode dizer que se você tiver 3 sintomas do que a gente vai falar ao longo aqui da apresentação, você já pode dizer que é uma pessoa que está somatizando muito, né, que tem transtornos somáticos. Aqui vem mostrando para vocês uma coisa que é muito interessante, que talvez aqui seja o nosso slide principal da apresentação. Então, a gente tem recursos individuais, né, que a gente já viu lá também naquele círculo falando do que é saúde, que a gente tem disposição, experiência de vida e fatores genéticos, né, ambiente e tudo mais. E existe o grau de bem-estar, né, a gente pode ter um nível de satisfação com nossos pares, nossos amigos, nossos familiares, nosso local de estudo, nosso trabalho. E existem as demandas, né, que são grandes às vezes, ou tem pessoas que não têm demanda praticamente nenhuma. E a gente tem uma avaliação cognitiva daquilo ali, se isso é positivo ou é negativo. E a gente tem reações para isso. Essas reações corporais, elas podem ser fisiológicas e estarem ali dentro de um tempo adequado, mas elas podem também ser crônicas, como a gente viu, do estresse e ansiedade crônica. E a gente pode ter o apoio dos colegas, do trabalho, de estudo, ou da vida, ou da família, para poder a gente suportar essas situações, essas demandas. Então, esses recursos de enfrentamento, para você lidar com o estresse, ele pode ser individual, ele pode ser... Calma aí que deu um piripaque aqui, eu tenho que voltar. Ele pode ser individual, ele pode ser
coletivo, né, com o grau de apoio, e ele pode passar por um nível de satisfação, ou seja, tem determinadas coisas que a gente vai perceber como boa. Dá o exemplo do trabalho, né? Quando a gente fala trabalho é trabalho, algumas pessoas, elas, por exemplo, para algumas pessoas fazer arte é você ter um momento de lazer, distração e bem-estar. Agora, quem trabalha com arte? É momento de lazer e bem-estar? Por exemplo, uma pessoa que trabalha como guia turístico visitando o Pão de Açúcar todo dia e falando a mesma coisa. Aquilo ali é bem-estar? Entendeu? Então, esse é um exemplo de forma que você pode pensar daquilo ali, né? De como que você vai fazer a avaliação cognitiva do que está acontecendo com você. E aí, o que acontece? Quando essa avaliação cognitiva do excesso de demanda, do estresse, da vida cotidiana, de tudo mais, ela é negativa, né, e a gente tem um efeito contínuo, né, de luta ou fuga, o que acontece? A gente aumenta o cortisol, então aumenta o açúcar no sangue, aumenta a memória e a atenção, na ansiedade aí, a pressão sanguínea sobe, você tem uma diminuição da sensibilidade à dor, né, cai a serotonina e abaixa o seu sistema imune. Agora, imagine isso cronicamente. Não é a porta de entrada fácil para várias doenças? Então, daí começa a aparecer essa parte da somatização, a psicossomática relacionada ao estresse. Então, os psicólogos dividem o estresse em 4 fases, né? Seria as fases de alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. Então, são essas respostas que vão aparecendo, somatizando. Na fase de alerta, o estresse é considerado bom, né? Adrenalina, com intensidade e tudo mais, costuma apresentar mais vigor à pessoa, né? Mais disposição. E aí entra a psicossomática nas fases seguintes. O que acontece? Quando a gente começa numa fase de resistência, a pessoa começa a se sentir cansada, e aí perde o ânimo, tem falha de memória, fica mais desorganizada. Na quase exaustão, a gente começa a somatizar de uma maneira mais visível. Então, a gente vai ter ali problemas de pele, né? Vai aparecer mais espinhas, pode surgir herpes, tem resfriados repetitivos, cabelo começa a cair, né? Tem até aqueles memes, você tá bem? Tá, e mostra a escova, assim, um monte de cabelo, né? Gastrite, que a gente vai ver que é um dos sintomas mais comuns, sintomas agradáveis no estômago, depressão, ansiedade. Então, isso tudo pode atrapalhar a vida pessoal e profissional de uma pessoa. Aqui vem um exemplo, né? Que a gente, na quase exaustão, a pessoa poderá apresentar sérios problemas psicológicos e até ter infarto, acidente vascular encefálico, depressão, e pode ficar incapacitada para estudar ou trabalhar. Aqui esse exemplo do rato. Então, quando um rato ele é submetido a estresse contínuo, ele, né, de luz, barulho, né, alimentação ruim, começa a ficar branco, né, os pelos, vai perdendo, né, os melanócitos ali que iriam colorir aquele pelo do rato. E a mesma coisa a gente começa a atribuir isso para a gente também. Tem aquelas coisas que as pessoas falam de, tá com muito cabelo branco, tá se estressando muito. Tem um fundamento nisso daí. E já foi feito estudo com rato também, com estresse muito exacerbado no rato ali, provocando esses estímulos que eu falei para vocês contínuos, e aí o rato morre. Ele não aguenta, o sistema imune tem uma falha total, e ele começa também a ter uns problemas, né, cardíacos, e morre quando ele tem estímulo contínuo de estresse, né, luz, ele o tempo todo ficar ali sendo estimulado a ficar na rodinha ali, e muito barulho. Então, essas coisas todas são importantes a gente lembrar. E aqui falando que, em relação ao estresse, antes de você somatizar, a gente tem um estresse ideal, né, que seria o estresse bom. Né? Então, a gente tem ali uma atenção alta, uma motivação alta, a realização pessoal alta, sentimentos positivos, né? E um sentimento de desafio, né? Você faz esforço pequeno para fazer as coisas. Então, você tem um bom desempenho na universidade, no trabalho e na vida, quando você tem um estresse bom. Quando você tem um estresse ruim, aí pode aparecer as doenças. Opa, o que aconteceu aqui? Nem eu sei. Mas, enfim, voltando lá para os slides. Eu nem finalizei nada e o negócio sumiu. Então, assim, em relação à somatização. Somatizar é passar para o somático, ou seja, passar para o corpo. Então, a mente,
ela está permanentemente em contato. Eu até botar aquela imagem aqui, mas eu esqueci, mas vocês devem já ter visto na internet, uma imagem que mostra o sistema nervoso central, o cérebro e todos os neurônios pelo corpo. Então, nós somos aquilo ali. É como se a gente fosse um extraterrestre, chegamos aqui e colocamos aquilo ali num corpo, né, num ciborgue primata. Então, nós somos esse sistema nervoso aí. Então, esse sistema nervoso, né, que tem uma mente ali dentro, como funciona, né, o software, ele está em permanente contato com o corpo e pode influenciar e ordenar para que aquele organismo pare. Ou seja, você está num estresse tão grande que a gente tem que fazer alguma coisa. O que vamos fazer? Vamos te dar uma doençazinha boa aí. Aí você vai e aparece com alguma coisa. Isso sendo bem jocoso, né? Fazendo bem brincadeira para vocês entenderem. Então, a gente tem os transtornos mentais comuns, que, por exemplo, tem 3 grandes grupos que são muito importantes a gente lembrar, e são várias pesquisas que também eu já orientei sobre isso, né? Inclusive, acabou a dissertação de mestrado agora também com esse mesmo banco de dados. E a gente percebe que, por exemplo, o humor depressivo e ansioso, a pessoa se sente nervosa, tensa, preocupada, tem se sentido muito triste. E existe os sintomas somáticos. É um grupo que faz perguntas, né? Um grupo de questões que faz perguntas sobre isso. Tem dor de cabeça frequente? Dorme mal? Tem má digestão? Tem falta de apetite? Tem tremores nas mãos? E assim vão outras perguntas. E o decréscimo da energia vital, eu falei 3, são 4, porque falta ainda o último aqui, que é o humor depressivo e ansioso. Então, a gente tem o decréscimo da energia vital, que a pessoa se cansa com facilidade, tem dificuldade para tomar decisão, e aí tem muitos problemas de esquecimento e tudo mais. Então, isso tudo são exemplos de como que o estresse pode levar à somatização, a atrapalhar a nossa vida. E aqui, um dos trabalhos que eu orientei, que foi essa dissertação de mestrado que acabou mês passado, a gente encontrou uma prevalência de 71,1% só no grupo da UF, de estudantes da UF, né, o que indica um grau muito elevado para suspeita de transtorno mental. Então, isso, assim, foi o maior dado que eu encontrei em todas as pesquisas que eu fiz na vida. Eu já fiz pesquisas com professores, com hidroviários, com aluno, nunca tinha feito, com professores de vários locais, trabalhadores de vários locais. Agora, 71% nunca achei. Nem com a enfermagem em CTI eu consegui achar um valor tão alto de transtorno mental. E aqui, ó, quando a gente fez a pergunta, como que você considerava a sua saúde mental, a gente observa aqui, ó, que a soma de regular, ruim, muito ruim, é muito grande, né? A gente percebe a quantidade de pessoas que consideravam naquele momento, naquele ponto, que é um estudo seccional, a gente via uma quantidade expressiva de pessoas, né, de estudantes acadêmicos. E aqui vem mostrando para vocês as frequências dos sintomas somáticos, ó. Então, tem tremores de cabeça frequentes? Dorme mal? Tem sensações desagradáveis no estômago? Então, essas coisas todas, elas são importantes a gente lembrar. Má digestão, falta de apetite. Tem gente que, quando tem um estresse muito grande, ou aumenta o apetite ou diminui o apetite. Tremores nas mãos, né, as questões da insônia. E hoje a gente vai ver o consumo de benzodiazepínicos, né, de Rivotril e de remédios afins, né, eles são muito grandes no Brasil, né? Pode-se dizer, um dos países do mundo que mais consomem isso. E aí o que acontece é que é um efeito que ele vai, com o tempo, perdendo, né, o efeito. Quanto a dose você vai aumentando, o organismo vai se adaptando e você vai chegar a um momento que você não vai mais conseguir ter o efeito daquele remédio e vai trocar para outro. Enquanto que a solução não é medicalizar, enfim, a solução seria você ter mecanismos que a sua mente entenda que são positivos para você viver bem e melhor. Então, a somatização, ela vem de estresses e episódios traumáticos, de maior sensibilidade biológica à dor e a emoções. Tem gente que é mais fria, tem gente que consegue lidar com as situações da vida de uma maneira mais fria. Deixa isso para lá e tal, eu não estou nem aí. E outras pessoas, elas não são assim, elas vão interiorizar aquilo, vão absorver como algo ruim, e aí podem ter transtornos somáticos. Influência familiar, né, que é o ambiente, a genética. Você não escolhe onde nasce, nem a situação que você vive.
poucas consciências das emoções ou dificuldades de administrá-las. Então, isso aqui é importante que eu falei para vocês. Muitas pessoas não conseguem reconhecer determinados sentimentos que têm. Eu estou me sentindo mal, está passando mal, mas não sabe que aquilo ali é uma crise de ansiedade ou que tem do estresse que ela está sentindo, porque ela nunca parou para pensar naquilo ali. E também não teve acompanhamento psicológico, nunca fez uma consulta médica ou psiquiatra, porque as pessoas acham que psiquiatra é só para tratar de pessoas que têm transtornos muito graves e tal, e na verdade não é isso, também acompanhamento é importante, às vezes você pode precisar de algum medicamento, mas geralmente esses medicamentos eles não são para uso ao longo da vida, né? Quando é assim é porque já tem alguns traumas que devem ser tratados e não é só com remédio, né? Também precisa de psicólogo. Fatores culturais, né? Tem preconceitos e muito mais coisas que vêm por aí. Então a gente pode transferir para esses sinais e sintomas para uma disfunção, para algo no corpo que começa a parar de funcionar adequadamente. Você pode precisar de ajuda. Então, há uma significativa variedade de sintomas somáticos, quando a gente fala de sinais e sintomas. Então, ali, dores nas costas, dor de cabeça, dor abdominal, dor no peito, dor difusa, né? Não sabe onde está doendo, vômito, náusea, diarreia, intolerância alimentar pode surgir ao longo da vida, tonturas, desmaio, palpitação, falta de ar, fraqueza. Falta de ar foi um dos sintomas que a gente mais observou também nas pesquisas, quando a gente falou de ansiedade entre os acadêmicos. Fadiga, dificuldade para urinar, menstruação irregular ou dolorosa, visão turva, surdez, perda de voz, amnésia. Então, sim, a gente falou vários sinais e sintomas. Você tem 3, sinal que você já está somatizando alguma coisa, né? A gente falou desde lá daquela escala e agora esses aqui clássicos. E o que é a resiliência? Por que é importante, né? A resiliência é a capacidade da gente se adaptar e aprender com a vida. E aquele momento ali, essas situações difíceis, você vê ela como um aprendizado, não como um desafio, como algo que está querendo te matar ou te destruir. Então, diante de uma adversidade, a pessoa ela pode utilizar uma força interior para poder se recuperar, né? E muito importante, os mais jovens geralmente têm a resiliência maior, né? Quando vocês estão indo para a faculdade e conseguem, por exemplo, pegar 2 ônibus, andar de bicicleta, dormir, no outro dia continuar fazendo tudo direito e não falhar. Mas quando você vai passando ao longo do tempo, isso vai começando a afetar a sua mente. Você vai tendo vários outros problemas relacionados a esse desgaste. Por isso que é importante, quando você está mais novo, usar esse gás que você tem na vida para aprender, né, para se qualificar, fazer um curso superior e tudo mais. Porque depois o seu cérebro, sua mente, melhor dizendo, junto ali com o cérebro tudo junto, né, porque está tudo ligado, hardware, software, eles não vão aceitar determinados tipos de traumas e cansaços excessivos e vão começar a falhar. E aí aparece somatização de novo. Então, as pessoas que encontram o equilíbrio em si mesmas, têm visão positiva de si, fazem planos realistas e cumprem esses planos, se comunicam bem, enxergam a vida como, né, na vida elas se enxergam como lutadoras e não como vítimas, né? Elas estão ali para aprender e elas vão encarar aquilo ali de uma forma positiva. São dotadas de alta inteligência emocional, né? Inclusive sabe gerenciar bem essas emoções e de forma eficaz. Essas pessoas, elas têm resiliência. Então, a resiliência é um termo trazido da física que ele mostra isso, que é a capacidade de um objeto de ele se recompor, né? Ele ser resiliente. Ele consegue voltar ao estado inicial dele depois de ele ter sido afetado. Mas esse termo, pessoalmente, eu não concordo muito com ele quando ele é utilizado ao pé da letra. Porque não sei se vocês já viram aquela dinâmica, né, que tudo vira meme hoje na internet, mas é um vídeo que mostra a folha de papel, né, que uma mãe chega para uma criança e falando sobre bullying e fala assim, ó, tem essa folha de papel, você agora vai fazer bullying com a folha. Aí a criança começa a xingar a folha, você é feio, aí a mãe vai amassando a folha de papel. Quando ela abre a folha de papel, a mãe pergunta para a criança, essa folha está igual à original? Aí a criança fala, não, então é isso que o bullying faz. Então, quando você observa, a mente ela tem várias pequenas cicatrizes. E aí essas pequenas cicatrizes depois podem aparecer como uma doença, uma somatização, uma complicação, um problema que a gente tem que tratar depois de uma maneira mais
efetiva. Por isso que não vale a pena só remédio, né? Você tem que ver como o conjunto da saúde é uma série de fatores e aspectos, né? Que aí vem um nome mais complexo, aspectos, né? Que trazem conceitos. A gente não pode achar que pode curar ou transformar uma coisa da água para o vinho de uma hora para outra dando um remédio. Então, vai muito além disso. Você tem que ter umas outras coisas. Então, o que fazer para evitar, né? A gente já está quase terminando, para terminar no tempo, lembrando que a lista de presença já deve estar aí, o Gustavo já deve ter colado. Então, assim, a gente observa que existem aspectos relacionados de cunho biológico, né, que seriam os aspectos biológicos funcionais que a literatura sempre traz, como se a culpa do estresse ou do transtorno fosse só sua. Então, vão sempre trazer assim, evite carboidrato, né? Coma mais ácido fólico, né? Que está no espinafre, na banana, no triptofano, ó. Chocolate tem flavonoides, leite, derivados são maravilhosos, né? Frutas cítricas, ou seja, dizer que dieta vai ajudar. Ajuda, se você tiver uma série de outros fatores que a gente viu dentro daquela esfera gigantesca. Então, não é só ter uma dieta boa e você está numa situação ruim na sua saúde mental, né? De alta carga de demanda, de você não se sentir bem no que você faz, de sofrer preconceito, de ter uma jornada difícil para estudar ou para trabalhar. Então, uma das coisas que a gente fez, que aí o Gustavo deve estar colando aí, foi o nosso aplicativo ProMental, que foi feito ali logo no iniciozinho da pandemia, para o meio dela a gente conseguiu divulgar, e ele, se você for lá e visitar o nosso aplicativo, você vai colocar lá, né, o sexo, você vai responder alguns questionários, isso aqui do início é só para saber a região que você está, para poder depois te indicar para uma necessidade de atendimento. E aí, desse questionário, primeiro ele pergunta sobre transtorno mental, depois ele pergunta sobre a rotina da sua vida e tal, isso tudo baseado em escalas, né? Então, lembra lá do TMC que eu falei para vocês, transtorno mental, ó, sente-se nervoso, tenso ou preocupado, então ele vai avaliar o score. Então, tendo determinado score, ele vai saber se você está um pouco estressado ou não, se você tem sinais de transtornos de ansiedade e somáticos ou não. E aí, você pode, se você trabalha, você vai para uma outra escala, que aí vai avaliar o burnout, se você tem sinais e sintomas de burnout, e depois vai avaliar um pouco sobre como que está a organização do seu trabalho. E aí, se você estiver bem, vai aparecer aqui, você parece bem. Aqui são só os slides mostrando rapidamente, tá? Mas também é rápido se você responder. Agora, se você tiver um pouco de estresse, ele vai te mostrar aqui, ó, você parece um pouco estressado. E aí vem as dicas de saúde aqui embaixo, que são as partes que aparecem logo em seguida. Aqui, no momento que você responde aqui, ó, tem aqui também unidades de saúde, você pode encerrar, deixar sua opinião, e as dicas de saúde. Aqui eu cliquei em unidades de saúde, aí vem mostrando as unidades de saúde, caso você queira agendar algum tratamento pelo SUS, que são as unidades de saúde, que teriam um atendimento de saúde mental. E aqui são as dicas de saúde. Então, ó, terapias naturais. Aí aqui vem a interação. Já faço, ok, vou tentar. A gente não sabe nenhum dado de ninguém que participa disso aqui. A gente só sabe se é homem ou mulher e qual a região que está, mais ou menos, que é para poder a gente saber informações de saúde em geral, caso a unidade, ou a gente fez isso para poder divulgar para os gestores, né, do sistema de saúde também, caso queiram fazer alguma medida de estratégia, né, para incrementar ali, por exemplo, programas de exercício físico, algumas atividades em grupo, né, fazer mais propagandas relacionadas à saúde mental. Ouvir música, aromaterapia, né, e aí a gente agradece a participação. Um outro que a gente fez aqui, que a gente divulgou no final do ano passado, é o Brain Fog, né, o da nuvem mental, onde a gente pegou os sinais e sintomas de pessoas que tiveram Covid depois de um tempo, a Covid longa, e isso pode afetar, porque causa, né, inflamação generalizada no corpo e também na parte neurológica, né, os neurônios, sistema nervoso. Então, existem alguns sinais e sintomas relacionados a isso pela literatura. A gente pegou esses artigos, vimos quais eram esses sinais, lembrando que a nuvem mental não é só para problemas de Covid,
também está relacionado ao estresse crônico generalizado, TPM, questões hormonais, doença grave, anemia, por aí vai. Aí o Nuvem Mental, ele pergunta, faz essas, e, de certa forma, leva essa informação para a população do que é nuvem mental. O Gustavo já deve ter colado aí. Então, no contexto atual, a gente fala das redes sociais e alimentação do ego, né? Como a gente já viu, isso é um problema que a gente tem. E aí, assim, a gente pode falar vários detalhes, como eu falei para vocês anterior, né? Que vai desde você estar num círculo ali que você ouve o que você quer, né, de verdades. Hoje a gente vive numa era da pós-verdade, eu nunca vi isso, né, quando eu era mais novo, mas hoje em dia sim. O que a gente percebe é o que saiu da televisão, que era dita como uma verdade, agora foram para as redes sociais colocando aquelas verdades ali. Então, um exemplo disso são os cortes, né? As pessoas elas podem pegar pedaços de vídeo do que elas querem mostrar e coloca ali aquele corte, e aquilo ali o pessoal vai ver como uma verdade. E logo em seguida ela pode dizer assim, isso tudo que eu falei não tem nada a ver, eu dei como exemplo. Na verdade, eu quis dizer isso, mas aí pegaram aquele corte inicial. E assim vai. Então a gente consegue ter essa coisa do alimentação daquilo que eu quero ouvir, né, da beleza instituída pela sociedade, das pessoas estarem cheias de filtros, né, e não serem reais. Então, o favorecimento do quê? Do isolamento. Então, quando a pessoa ela usa muita rede social, e essas, né, continua vendo essas notícias ruins e tudo mais, isso tem um peso muito grande. E essa visão distorcida da realidade do mundo, que pode levar tanto a você pensar que tem problemas de autoaceitação, quanto também problemas de você ficar com medo de ir para a realidade. Porque se você liga a televisão, o tempo todo é morte, dor e sofrimento. Morte, dor e sofrimento. Pode ligar. Parece que o ser humano gosta de ver isso. Então você fica com medo. Eu não vou na rua, porque eu posso morrer. Eu posso ser assaltado, né? Mataram não sei quantos. Teve uma bala perdida, teve não sei o quê. Então você começa a ter esses problemas. E isso pode trazer reações ruins para o seu corpo. Então, a percepção alienada e materialista da saúde, da vida, também é muito ruim. O que é isso? É a pessoa achar que tudo se compra. Porque se eu não gosto, eu posso fazer outro nariz. Se eu não gosto, eu coloco botox na testa. Se eu não gosto, eu posso mudar e colocar um peito maior, ou diminuir. Né? Então eu não quero, assim, problemas de autoaceitação. Alienada, alienação materialista. Tipo, a pessoa acha que o material é o que vai trazer saúde e bem-estar para ela. E, na verdade, a mente não é material. A mente é sentimentos, é reação, é você sentir o momento, é percepção da realidade, né? Você viver aquilo ali com prazer, né? Ou não, né? Porque tem esses impulsos que a gente vai ter ali, cerebrais, esses estímulos podem ser positivos ou negativos. Então, um outro exemplo clássico disso é o plano de saúde. A pessoa acha que ela pode ter saúde porque ela tem um plano de saúde. Na verdade, é plano de doença, porque ela só vai buscar quando ela está doente. E o que é saúde? Aquele completo que a gente viu, né? Aquele complexo, na verdade, de coisas que a gente viu. Então, assim, o que você fez para o seu bem-estar e para a sua saúde mental, né? Por exemplo, as pessoas elas ganham os salários delas no Brasil, a população mais endividada aí uma das mais endividadas do mundo, e ela vai gastar tudo de uma vez só. Ela vai pagar um monte de boleto, vai sobrar pouco dinheiro para ela comer e do transporte. O que ela tirou para ela? O que ela se pagou? Qual o passeio que ela fez, né? Quais foram os momentos positivos? Aí, quando você vai ver o que é momento positivo para as pessoas, muitas vezes não vai ser aquele momento de descontração com familiares, ou um passeio, ou alguma coisa que sempre tem algo ali que tem, no fim, tem um problema, né, que seja danoso. O exemplo é o consumo de álcool e drogas, né, no Brasil, principalmente pelos jovens, que vem aumentando cada vez mais. Então, isso tem levado a ter mais doenças crônicas. Isso gera danos para a saúde mental e dependência. Mas aí, isso é associado na mente, muitas vezes, do jovem, de que isso é algo positivo. Eu saí, fiquei a noite toda sem dormir, bebi pra caramba, isso foi muito bom, semana que vem eu vou de novo. Chega um momento que seu corpo não aguenta mais, e aí esses danos já vão estar consolidados. E a pessoa faz o seguinte: não, eu tenho plano de saúde, né? Ou eu posso ir no médico depois e vai resolver. E não é bem assim, que tem coisas que não vão ser resolvidas porque os danos são insidiosos e cumulativos. É igual o câncer de pele, ninguém fala dele,
é um câncer mais comum e mais frequente no Brasil, né? Mas aí as pessoas falam dos outros, que são os que mais matam, aí eles falam assim, fora o câncer de pele, porque o câncer de pele é o que mais dá. Mas aí a pessoa ela não se preocupa, porque ela pensa assim, eu não tô na praia o tempo todo, eu não tô, né, eu uso protetor, mas o efeito ele é cumulativo. Então, se você desde pequeno vai à praia e depois com 20 anos você começa a usar protetor, você já teve efeito cumulativo do sol na sua pele. Então, aquilo ali vai aparecer em forma de ruga, de lesões, que pode surgir ou não, né? E aí depende da genética e dos fatores. Então, a mesma coisa a mente. Você pode ir, com o tempo, acumulando determinados fatores que são ruins, que eles necessitam ser ouvidos e colocados para fora, e entra o psicólogo, o médico, né, no caso, o psiquiatra. Então, essas coisas todas da percepção alienada da vida e da realidade, que não existe, mas existe só na nossa cabeça ou no mundo virtual, trazem problemas. Pandemia, o isolamento e as questões sociais da pouca divisão de renda no Brasil, né, má divisão, o salário mínimo insuficiente para viver, outras questões que estão aparecendo aí, né, e que vão continuar aparecendo, que o Brasil ele tem o que merece em cima daquilo que seus representantes, por isso que o nome é representante, eles representam a sociedade. Então, se nossos políticos eles são egoístas, ladrões, ignorantes, eles representam a sociedade é assim também. Então, a gente tem que começar a se blindar desses sentimentos ruins e perceber que o nosso Brasil, né, é uma questão social muito grande, de divergência social muito grande, e isso afeta a saúde mental. Então, não se sabote, né? O que você fez para você, da mesma forma que eu falo do salário, que você não tira nada para você, para guardar e tudo mais, muitas pessoas não fazem isso, né? Estou generalizando, mas muitas pessoas, elas não separam, não se pagam, né? Como que você se pagou pelas horas de trabalho? Porque se você parar para pensar, quando você está estudando, investindo na sua vida, você está investindo no seu futuro, né? Então, ali você está escrevendo um artigo, você está fazendo seu TCC, você está fazendo matérias que são boas para você aperfeiçoar, você está fazendo assistindo essa palestra hoje, participando de projetos. Você está investindo em você. Quando você começa a trabalhar, o que você investiu em você? Você só investiu na empresa, então você vendeu o seu tempo de vida para a empresa. Então, isso pode levar a problemas de somatização. Então, muito tempo no celular, né? Existem aplicativos, inclusive o próprio sistema do celular, ele mostra para você quanto tempo você ficou no celular. Essa semana eu fiquei 1 hora a mais do que a semana passada. Então, assim, muito tempo no celular, a vida não passa no celular. Não dormiu bastante. Então, isso é muito importante. Viver muito isolado, né? Aí tem muito isolado, é você viver isolado demais mesmo, aquela pessoa que não vê ninguém, que fica enfiado dentro do quarto o dia todo, não quer falar com ninguém. Você não se mover o dia inteiro. Não adianta, por exemplo, você correr, né, fazer exercício, se o resto do dia você fica parado, deitado. Tem estudos que mostram que não faz diferença quase nenhuma. O ideal é você faz o exercício para você ter mais motivação, para você ter mais disposição, era essa palavra, para trabalhar e para fazer as coisas. Se você faz exercício e está morrendo o tempo todo, é sinal que você já está também somatizando, porque você está com baixa de energia. Porque quando você faz exercício, você fica depois com mais energia. Então, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, consumir muitas notícias negativas que eu falei para vocês, e o nosso principal veneno, eu acho que da humanidade, o açúcar. Infelizmente, tudo que a gente come tem açúcar. E isso é extremamente danoso no processo de somatização. Porque lembra, a doença está ali batendo a porta para entrar. Aí ela vai encontrar um ambiente perfeito, né? Muito açúcar, né? A pessoa ela tem problemas já de resistência à insulina, tá com excesso de peso. Então, isso tudo vai favorecer essa somatização. Então, a gente pensa muito sobre controlar as coisas, né? E os nossos desejos, pensamentos, eles têm que trazer para a nossa mente o que é realmente possível de ser controlado. Então, se você ficar muito tempo pensando em querer controlar as coisas, pode ser que você não consiga, você fica doente por aquilo. Então, a gente não consegue controlar reputação, tempo, saúde, passado, emprego, fama, doenças, isso a gente não tem como controlar. O que a gente pode controlar são as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações, um pouco o nosso sentimento, um pouco, depois muito, né?
Então, aqui a gente pode ter vários tipos de cansaço. As pessoas falam muito isso. Eu me sinto muito cansado, eu não consigo fazer nada. Então, a gente pode ter, por exemplo, cansaço físico. A pessoa tem dor no corpo, rigidez, precisa descansar mais, né? Fazer alongamento, tentar fazer técnicas de relaxamento. Muitas vezes a pessoa fala que tem exaustão emocional, como a gente viu lá, é um dos problemas da somatização também, quem tem transtorno mental, ter um sono de mais qualidade, né? Tentar fazer com que aquele ambiente tenha qualidade para você dormir. Tem pessoas que com o mínimo estímulo de luz e de som acordam. Então, a lazer, atividades que esfriam a cabeça, né? Ter animal de estimação, quando você tem a capacidade de cuidar do animal de estimação também. Tem gente que, por exemplo, cuidar de plantas e arrumar a casa se sente bem, né? Aquele momento simples que a pessoa, antes de dormir, vai na cozinha e arruma alguma coisa, aquilo faz bem. Cansaço espiritual, tem uma pessoa que parece que não tem sonho ou propósito na vida, né, e que tem uma esponja ali, que fica como se sentindo como se fosse uma esponja, né, está absorvendo o que chega perto dela, coisas ruins. Então, assim, a pessoa ela tem que passar mais tempo com a família, contato com a natureza, agradecer pelas coisas boas. Isso é uma coisa boa também, a gente tem que agradecer pelos momentos que a gente passa na vida. Então, as pessoas, muitas vezes, com cansaço emocional, falam de ansiedade, querem ser perfeccionistas, tem muita autocobrança. Então, a gente precisa colocar no lugar disso autoconhecimento, né, ser acolhido e buscar carinho e atenção, impor limites, né, e fazer atividades que dão prazer. E o cansaço sensorial, a pessoa que tem irritabilidade ao som, às luzes, cheiro forte, né, não gosta de muita perturbação, assim como tem alguns ruídos e tudo mais. Então, ficar longe, né, das telas, principalmente à noite, que é um problema que a gente tem. Começa a cair à noite, as pessoas elas vão para o celular, vão ver televisão e tudo mais. Então, tem que tentar diminuir isso próximo à hora do sono. Usar roupa confortável, beber chás, que são chás relaxantes, que a gente viu lá no Mental Pro, ele até fala de aromaterapia, fala de chás também. Escute o que o seu corpo diz, né? E o cansaço social. Então, a pessoa ela fica debilitada, não gosta muito de lugar cheio de muita gente. Então, isso é um problema, né? Então, fica pensando que os outros vão pensar dela, dos pré-julgamentos que vão ter. Então, como se descansa isso, né? Refletir sobre a importância, né, e da imagem que você dá para aquelas outras pessoas, né? Será que elas são realmente tão importantes assim? E passar o tempo de qualidade com você mesmo, ou com você mesma. E, por último, o cansaço criativo, né, que é para a gente da universidade, para quem já está estudando aí há muito tempo também, não consegue fazer um texto, não consegue fazer um artigo, não consegue escrever um trabalho, porque tem um bloqueio. Então, essa exaustão, ela a gente pode colocar as ideias, não consegue colocar as ideias no papel de uma forma clara, objetiva. Então, tudo bem, você precisa de momentos para não fazer nada. Essas são as férias. E lembra que eu falei para vocês do passeio, da distração da mente, de momentos que você possa refletir sobre a vida. Isso é muito importante. E não vai ser numa noitada que você vai conseguir fazer isso, né? Porque ali você vai ter muita coisa ruim. Tudo que a gente falou para não ter aqui, ó, ruído intenso, acúmulo de gente, perturbação, álcool, né, comportamentos abusivos e por aí vai. Ah, você está dizendo que não é para ir? Não, você tem que mensurar isso na sua cabeça. Se isso for algo positivo, você se sente bem, ótimo, continue indo. Mas lembre-se que tem coisas que a gente não percebe que são ruins, que depois elas vão aparecer, né, ao longo do tempo. Então, fazer coisas simples, né, e automáticas, como você cuidar da casa, que você falou, aspectos relacionados ao trabalho acadêmico, por exemplo, quando eu falo para os meus orientandos, é o seguinte: não consegue fazer o TCC hoje? Faça as coisas mecânicas, faz sumário, coloca na norma, faz paginação, faz capa contra capa, não sei o quê. Mecânico, você não precisa pensar. Então, isso com o tempo você vai conseguindo avançar. E aí, uma outra coisa que é importante para a gente se ajudar aos poucos, para diminuir a somatização, problemas de estresse e tudo mais, é se a gente começasse a fazer as coisas não 880. Então, por exemplo, e se eu começasse a ir na academia 2 vezes por semana ao invés de ir todos os dias? Né? E se eu focasse em fazer um curso de cada vez, ao invés de fazer um monte de curso de uma vez só? E se eu começasse a comer, né, comida saudável 1 vez por semana, ao invés de se frustrar em não conseguir comer todos os dias comida saudável? E se eu me comprometesse a ler 5 páginas de um livro todo dia, de noite, antes de dormir, ou no horário que você quiser, ao invés de ler um livro por semana?
Então, essas coisas todas, elas vão facilitar você entender que, para você se ajudar e começar a diminuir a somatização, o estresse ruim e tudo mais, você precisa começar. Não precisa que seja algo 8 ou 80. Então, o que aumenta a pressão no dia a dia, aumenta o estresse, né? Então, falta de comunicação, ambiente agressivo e injusto, ser cobrado demais, estar em clima de tensão, falta de tempo em relação às demandas, falta de respeito dos colegas, competição por questões acadêmicas, de trabalho social, né? Aí entra as redes sociais, não ter reconhecimento profissional daquilo que você faz. E o que diminui o estresse? O apoio social, o ambiente físico favorável, desenvolvimento de tarefas que você goste de fazer, né? E num ambiente favorável para isso, que tem os recursos, né? Satisfação no que faz, ser motivado, ter condições para autorrealização, desenvolver amizades, material e condições de trabalho adequados, não ser cobrado além do que é possível. Eu até falo para o pessoal da faculdade, que eu falo assim, que vocês, quando estão na universidade, é o melhor momento da vida de vocês. E aí o Gustavo, que está aí, fica até rindo, falando, mas é o melhor momento, imagine. Então, assim, porque o que acontece? A gente se sente muito bem acolhido no período universitário, que você tem mais amigos, você consegue ter uma sensação de pertencimento a um grupo, você tem acolhimento, você tem apoio dos colegas e tudo mais. Só que, assim, saindo de numa época de isolamento, a pessoa pode achar que isso não é bom, mas é a melhor fase da vida dela. O problema também que a gente vê hoje é esse afastamento devido às redes sociais e uso de tecnologias, que eram para justamente fazer com que as pessoas ficassem mais conectadas, né, de uma maneira positiva, e isso muitas vezes se torna negativo. Um exemplo disso. Quando eu estava na faculdade, em 1900 não sei quanto, a gente, quando ia fazer trabalho, a gente se reunia depois da aula em 10 minutos e dizia, você vai fazer isso, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando a gente se reunia de novo, o trabalho estava pronto, né? E a gente juntava todas as coisas. Hoje em dia, não. Ficam marcando sucessivas reuniões online, onde as pessoas não conseguem participar, e o trabalho nunca sai. Então, assim, a gente precisa de menos planejamento, enrolação e mais ação. Isso para a nossa vida e para a saúde mental é muito importante. Então, para terminar, já que está todo mundo aí, eu já falei para caramba, passei 7 minutos, o estresse é uma resposta natural do organismo, mas quando ele é ruim, ele pode levar a somatizações de problemas psicossomáticos. A gente, inclusive, tinha até um curso na UF de pós, que eu cheguei a dar aula nesse curso, que era psicossomática, eu não sei se ele vai voltar. As reações devem ser reconhecidas, ou seja, os nossos sentimentos de ansiedade, de estresse, eles devem ser reconhecidos para você saber lidar com isso. Olha, nesse momento eu estou com raiva demais, eu não quero ter essa raiva, porque essa raiva pode me destruir. Então você vai respirar fundo e passar para a prova. Inclusive até relógio faz isso hoje, já viram, né? Vamos respirar para diminuir a ansiedade. Então, aprenda a reconhecer seus sentimentos. Grande parte das doenças que levam à morte são influenciadas pelo estresse, né? E aí entra a ansiedade, que está relacionada nesse problema, que pode levar a outras doenças que mais matam no Brasil, como a gente falou, são as doenças cardíacas e, atualmente, acidente vascular encefálico, né? Que aí a gente pode colocar tudo no mesmo grupo em cardiovasculares, né? Que vascular também é vaso. Então, buscar a ajuda de profissional, quando você tiver acesso, se for possível, porque muita gente não tem acesso. Sem saúde mental, a pessoa fica disfuncional, por isso é importante que você tome a iniciativa de começar a tentar cuidar da sua saúde, né, física e mental. Uma coisa muito importante que eu deveria ter falado mais é fazer exercício físico. O exercício físico, ele faz com que a gente diminua a nossa percepção de dor, né, aumenta a tolerância à dor, produz hormônios bons para o nosso corpo, faz com que a gente durma melhor, tolerar melhor o estresse, tudo isso, respirar melhor, né, gasto calórico melhor, tudo isso é muito bom para combater transtornos somáticos. E aí vamos às dúvidas, se tiverem algumas referências aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso ter passado um pouco do tempo, mas foi porque eu estava empolgado aqui. A Mirlane está aí, a Amanda, Gisele. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar no chat, era isso. Não esqueçam de preencher a lista de presença, para a gente poder emitir os certificados. Daqui a pouco deve estar saindo aí com a ajuda do Gustavo.